tá nisso, mas é isso. Então, antes de começar a nossa conversa, eu queria saber do Brenner do passado, é uma curiosidade que eu tenho. Eu queria saber qual que é a sua primeira memória na vida, não necessariamente relacionada a futebol. Qual memória você tem? Você é de Minas. Conta um pouco qual é o vestígio, aquela coisa desbotada da sua memória que você tem registro. E depois a sua primeira memória com o futebol. Então, cara, uma primeira memória de vida é bem particular, assim, é muito de periferia de BH. Os meus pais, uma parte da família, a família do meu pai é da Zona da Mata, do interior, e quando eu falo do interior, é no meio de uma roça mesmo, em uma cidade chamada Tocantins, de 15 mil habitantes, super pequena. E a parte de mãe de uma família, sempre morou na periferia de BH, uma história até mais sofrida. A família da minha mãe mesmo sempre foi muito desfavorecida. E o que eu lembro, cara, a primeira memória de vida mesmo é o tipo de vida e rotina que a gente tinha lá. Meu pai ali sempre lutando para ter emprego, minha mãe sempre foi ali o esteio familiar, né? Ele sempre trabalhou, eles são gráficos, eles sempre trabalharam. Legal. E talvez isso explique também o fato de eu ter feito jornalismo, porque eles, na época que eles trabalhavam em gráfica, eles imprimiam jornais e catálogos, e o meu grande prazer, e essa talvez seja uma memória até afetiva também, é indo para a gráfica com eles, porque eu não tinha com quem ficar, e eu debaixo das máquinas folheando jornais e meio que aprendendo a ler ali, sentindo o cheiro de tinta recém-impressa no papel. E essa é uma grande memória de vida que eu tenho, né? De acompanhar meus pais na gráfica e também nessa vida difícil também, principalmente no começo. Depois, meu pai se mudou para BH, ele era muito jovem, então até ele engrenar, conseguir emprego foi muito difícil ali no início do casamento deles. Então, foi não digo nem sofrido, mas que você, como criança ali, você sacava as dificuldades da família, eu conseguia perceber isso muito bem, mas estar numa gráfica, folheando um jornal, uma revista, um catálogo, é algo que vem como um flash assim, na minha cabeça de cara. E de futebol, cara, a primeira memória que eu tenho eu lembro de algum bem de leve eu nasci em 85, então tem foto minha na Copa de 86, camisa do Brasil, molequinho, mas não lembro nada. Da Copa de 90, muito pouco ali, acho que eu lembro até a gente morava em outro bairro em BH, então eu lembro ali de uma festa de rua colorida, mas de jogo nada, assim, hoje, depois de assistir sim. Mas a véspera da Copa de 94 foi muito especial para mim, foi ali formadora de caráter futebolístico, porque foi a primeira Copa que eu tive álbum, era louco com álbum, essa eu consegui ter. Completou o álbum, não? Não completei, cara, e perdi esse álbum, mesmo incompleto, e eu lembro que a primeira seleção que eu completei foi a Bolívia. Nossa. Não, pois é louco, Bolívia, mas completei, e pô, é a memória afetiva. E eu lembro muito da Copa de 94, ali, ter memórias vívidas disso. E uma memória que eu tenho também é que antes da Copa de 94, em maio, foi logo depois da morte do Senna, eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe, e a minha avó era quem cuidava da gente, porque meus pais nessa correria, às vezes trabalhavam madrugada, então a gente precisava ficar com ela, às vezes passava a semana inteira, ficava dias sem encontrar com meus pais. E ela foi, segunda mãe. E aí ela morreu ali, eu tinha nem 7, 8 anos, fiquei muito abalado, mal. E antes da Copa de 94, os meus pais me deram um jogo de botão. Eu lembro até hoje que era o time da Itália. Nossa. E assim, nesse período da minha avó ter morrido, os meus pais ali tentando entender o que iam fazer, eu tinha uma outra irmã nessa época, que era mais da minha geração, com quem a gente ia ficar, e aí ele meio que favor de vizinho, e a gente cada dia ficava com um, e aí a gente foi ficar na casa de uma mulher que não tinha zero paciência, estava ali de favor, e ela, cara, a gente era um estorvo para ela, e ela me trancava, eu ficava preso num lugar enquanto até meus pais apareciam. Porque ela não, sozinho? Não, porque ela não queria saber e tal. E,
E, cara, a minha salvação pra isso, da tristeza, foi ter esse time de botão da Itália e ficar ali montando o time, sonhando, viajando com a Copa, pô, decorando os caras. Pô, o Signori, por exemplo, um jogador da Itália. Pô, quem lembra do Signori? Eu lembro porque era do meu time de botão. E isso pra mim foi muito marcante, cara, porque me mostrou ali a capacidade que o futebol tem de salvar as pessoas, de te dar, de te oferecer algo ali pra se apegar pra uma criança num momento ruim, longe dos pais, acabou de perder a avó. E aí vem a Copa, pô, aquela loucura. Pô, imagina a primeira Copa do Mundo e você vê o Brasil ser campeão. Então, e ali, cara, lembro na final da Copa contra a Itália, do meu time de botão. O senhor jogou a final ou não? Cara, não lembro. Não lembra se jogou. Mas a gente pesquisa. O senhor era reserva. Reserva. E aí, cara, pô, aquela emoção, o jogo sofrido, a memória que eu tenho é no domingo a gente assistindo o jogo na casa que era da minha avó, onde ela ficava, todo mundo lá. Acaba o jogo, último pênalti do Baggio, eu vou na área ali, pego um balde cheio d'água e jogo na cabeça. Tipo, cara, porque eu, criança... Transbordando, assim. Cara, foi uma alegria ali, mano, visceral. E, cara, foi a primeira alegria que eu senti depois de muito tempo. Porque, pô, eu passei um luto ali de tristeza da minha avó e o Brasil, pô, já tinha perdido a Ayrton Senna, a vida difícil pra gente. E o Brasil, tetracampeão do mundo, e eu